Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa do nosso Deus, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Jesus Cristo esteja em você, com você e com toda a tua família. Meu querido, minha querida, a mensagem de Apocalipse eu tenho analisado bastante antes de lançar o vídeo, porque não é uma mensagem fácil. O que todo mundo espera, o que todo mundo deseja, é que o livro do Apocalipse seja uma revelação de prosperidade, de sucesso. Hoje existe uma expressão famosa, vai dar tudo certo. E o livro do Apocalipse, ele é um livro realista. Então, antes de dizer que vai dar tudo certo, e no final vai dar tudo certo, ele vai mostrar que no percurso para chegar ao dar certo, ou para chegar ao sucesso, no percurso existem os espinhos. No percurso existem as dificuldades. A mensagem da igreja de Filadélfia, por exemplo, todo mundo acha que é uma igreja maravilhosa, né, o melhor período da igreja. Eu prefiro ver um período em que Deus examina o nosso coração, examina o seu povo, examina a história e ele se decepciona. Por quê? Porque ao examinar o nosso coração, ele sabe aquele que pertence a ele. 2 Timóteo, né, capítulo 3, Paulo vai dizer que Deus conhece os que pertencem a ele. Se Deus conhece os que pertencem, então vem a prova. O joio é peneirado. Você pode até não se agradar de uma mensagem como essa, por quê? Porque a verdade é uma só. A verdade é que hoje existe um cristianismo apostatado. Ou seja, cristãos nominais, que têm o nome de Deus, carregam a palavra de Deus, mas não vive, não ensina, não persevera e nem crê na palavra de Deus. E aí quando a gente chega numa igreja como Tiatira, que ela vai enfrentar a perseguição por mais de 900 anos, a gente chega numa igreja de Filadélfia, onde Deus diz que vai provar seu povo, aí a gente não gosta. Aliás, hoje na igreja, na minha igreja, por exemplo, Igreja Adventista do Sétimo Dia, se um pregador, ele usado pelo Espírito Santo, ousa pregar a palavra na palavra, ele não tem nenhum like, digamos assim. Ou seja, tem gente que levanta no meio do culto e vai embora. E outros não levantam por questão de ética e moralidade, mas ficam ali mexendo no celular, conversando, entrando e saindo, indo para o bebedouro, indo para o banheiro, ou fazendo rodinha na porta do banheiro, ou na porta da igreja. Quantas vezes você viu na sua igreja as rodinhas do lado de fora? É que as pessoas não estão gostando da mensagem. A mensagem não está afinada aos seus desejos, à sua vontade. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 4 que muita gente tem comichão nos ouvidos e só quer ouvir o que agrada o seu coração maldito, o seu coração pecaminoso, o seu coração carregado de pecado. A palavra de Deus não mente. Então, quando a igreja de Filadélfia, ela acorda para a palavra, ela volta-se para a palavra, aí o joio aparece. Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia de você. Mas vamos conversar um pouquinho mais sobre essa igreja. Não quero entrar ainda na igreja de Laodiceia, porque existe uma expressão aqui na igreja de Filadélfia que a gente precisa prestar atenção. Ou pelo menos me chamou bastante a atenção. E eu quero conversar um pouquinho com você sobre essa expressão aí no livro de Apocalipse, na igreja de Filadélfia. Deus é contigo,
Que Ele abençoe a você, abençoe a sua casa. Obrigado pelo like, obrigado pela inscrição. Você que está chegando agora, não se assuste, porque esse é um canal dirigido pelo Espírito Santo. Portanto, as mensagens aqui, elas são todas, sem exceção, de orientação do Espírito Santo. Às vezes eu preparo uma mensagem aqui e eu fico feliz com a mensagem, fico radiante com a mensagem. Quando chego em casa, tem algum defeito na mensagem, ou o Espírito Santo diz, não é agora. E eu tenho várias mensagens, já deletei várias mensagens do meu arquivo de mensagens. Por quê? Porque o Espírito Santo não permitiu transmitir a mensagem. Então esse é um canal dirigido pelo Espírito Santo para quem é crente no Espírito Santo, cristão no Espírito Santo, para quem vive no Espírito Santo. E esse é o meu desejo para você, que você seja um cristão genuíno, vivo, dirigido e orientado pelo Espírito Santo. Oremos. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, na nossa vida pessoal, Senhor, podemos estar com a mente sobrecarregada de problemas, de dificuldades, de frustrações, de incertezas, de enfermidades, de lutas, conflitos, inimizades, ciúmes, iras. Meu Deus, o nosso coração, infelizmente, é um coração corrupto, como disse Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Mas neste momento, meu Deus, queremos nos colocar na Tua presença e queremos agradecê-lo, porque Tu és um Pai presente, amoroso, cuidadoso, interessado em cada um de nós. Nada somos sem Ti e sem Ti nada podemos fazer. Portanto, agora, meu Deus, colocando-nos em Teus braços de amor, Te pedimos a Tua direção para a nossa vida. Te pedimos o toque especial do Espírito Santo em nós, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, nos nossos anseios. Toca na gente, ó Pai, em sentido espiritual, emocional e físico, e que sejamos transformados, burilados e enaltecidos pelo sangue precioso de Jesus Cristo, ressuscitados pelo Espírito Santo, ou recriados pelo Espírito Santo. Fala conosco agora, porque queremos estudar a Tua palavra, queremos saber mais do Senhor, queremos que o Senhor, nesse momento, olhe para a gente com um olhar de misericórdia e de compaixão e nos assista em todas as nossas necessidades. Nós oramos, Pai, a Ti, agradecidos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, vamos lá. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Nós estamos aqui analisando o capítulo 3 e paramos na igreja de... Ainda estamos na igreja de Filadélfia, não vamos ainda tocar na igreja de Laodiceia. Eu quero preparar pelo menos 2 mensagens na igreja de Laodiceia, mas eu quero conversar um pouquinho mais com você a respeito da igreja de Filadélfia. Vimos na mensagem anterior que a igreja de Filadélfia é a igreja da prova. Por que é a igreja da prova? Porque quando Guilherme Miller abre a Bíblia em 1833, né, ele está aí vivendo os 10 últimos anos do maior período profético da história, que é 2.300 anos, Daniel 8,14, até 2.300 tardes de manhã, e o santuário será purificado. Então, quando Guilherme Miller abre a Bíblia em 1833 e começa a examinar o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, comparando os dois, ele se depara com um evento que ele imaginou seria a segunda vinda de Jesus Cristo em 1844. Primeiro ele analisou a profecia em 1833 e concluiu que a profecia teria cumprimento na primavera ou 22 de outubro de 1843. A profecia dos 2.300 anos. E segundo, depois analisando melhor, ele concluiu que seria em 1844. Isso por volta já do ano 1842, ele concluiu que a profecia teria cumprimento literal em 1844 e que 1844 era a data da volta de Jesus Cristo, em 22 de outubro, o que não aconteceu. Acontece que a mensagem de Deus a Filadélfia tem 2 detalhes aqui que eu quero chamar a sua atenção. O primeiro detalhe da igreja de Filadélfia, nós vamos ler aí
os versículos 9 até o 11. O primeiro detalhe no verso 9 diz assim, olha: eis que farei que alguns que são sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, eu os farei prostrar-se diante de vocês e reconhecer e concluir que eu amo você. Observe a expressão. E concluir que eu amo você. Agora o verso 10. Porque você guardou a minha palavra, porque você perseverou no meu caminho, eu guardarei você da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. Observe essas duas expressões: amar e proteger, ou amar e guardar. Essa expressão amar, e de modo específico, aparece na Bíblia 3 vezes, onde Deus se dirige especificamente a uma pessoa, aparece 3 vezes. Deus revelando o seu amor de modo específico, individual inclusive, aparece 3 vezes. A primeira, Daniel, capítulo 9. Daniel está aturdido com as visões que ele tinha recebido, e aí Deus envia um anjo para confortar Daniel. E aí no capítulo 10, versículo 11, está escrito, olha: Eis-me aqui, ele me disse, Daniel, você é muito amado por Deus. Daniel, Deus ama intensamente a você. Essa expressão muito aqui é um advérbio de intensidade. Ou seja, não se mede o tamanho do amor que Deus expressa através do anjo para Daniel. Verso 11, Daniel capítulo 10, versículo 11. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, fique atento às palavras que eu vou dizer a você. Levante-se sobre os seus pés, porque eu fui enviado a você para falar com você esta palavra, porque você é muito amado por Deus. Não tem ninguém na Bíblia em que apareça uma expressão tão intensa, de um amor tão intenso, de tão arraigado, de tão incondicional como Daniel. Aliás, Daniel é o homem mais perfeito da Bíblia. Lógico que a gente não está comparando aqui Jesus Cristo, por favor, tá? Jesus Cristo, o homem, é sem comparação. Agora, Daniel aqui, do ser humano, criado ou nascido de debaixo do céu, ninguém recebe uma expressão de louvor, de amor intenso, como Deus se dirige a Daniel. Se você ler o capítulo 8, capítulo 9, você vai perceber o que eu estou falando. O cuidado que Deus tem com Daniel. A partir do capítulo 1 a gente encontra... Você deveria assistir a minha série Daniel, né? É uma série maravilhosa, a série mais assistida do meu canal, né? Temos também a série O Espírito Santo 2021, que foi muito bem assistida. 2022 foi melhor ainda, tá? Então eu tenho mensagens do Espírito Santo 2022, Vou Ser Cheio do Espírito Santo, que passa de 300 visualizações. Daniel, eu tenho mensagem em Daniel que passa de 300 visualizações. Percebe? Então, observe que Daniel é uma pessoa diferenciada. E por que você está dizendo isso, Renivaldo? Porque Deus está dizendo para o anjo da igreja de Filadélfia, eu amo você. Porque eu amo você, eu vou lutar por você. Eu vou fazer com que teus inimigos se prostrem diante de você e reconheça que você é meu e que eu amo você.
Agora imagine a vida de Daniel. Era uma vida irrepreensível. Daniel chega a dizer no capítulo 6, ele chega a dizer a Dario: em mim não se achou nenhum pecado, nenhuma transgressão, nenhum desvio, nenhum ato de corrupção. Daniel era íntegro, ele era justo, ele era reto, ele era temente a Deus, ele se desviava do mal. Daniel não combatia o mal. Ele não se preocupava em apontar o erro dos outros, porque a sua vida reta já era uma repreensão, já era um sermão para quem estava perto dele. Tanto é que os inimigos de Daniel, no capítulo 6, vão dizer para os outros prefeitos e sátrapas e os outros sábios assim: não acharemos nada para acusar Daniel se não modificarmos a lei do seu Deus. Eles vão mudar a lei para poder acusar Daniel de alguma transgressão. Porque Daniel era irrepreensível. Mas era por isso que Deus o amava? Deus amava Daniel, porque Daniel era um homem segundo o coração de Deus. Aliás, a expressão de Daniel, a expressão a respeito de Daniel, em todo o capítulo, em todo o livro, Daniel é um homem cheio do Espírito Santo. Ou seja, Daniel era um homem que vivia e andava no Espírito Santo. Portanto, ninguém tinha nada para acusar Daniel, porque ele era um homem espiritual. Um homem cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Nabucodonosor vai dizer pelo menos 4 vezes que Daniel era um homem que tinha o Espírito dos deuses santos. Ou seja, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Então, quando o ser humano fraco, defeituoso, se coloca nas mãos de um Deus todo-poderoso, aí o Espírito Santo faz uma obra tão especial que Deus é capaz de olhar para ele, olhar para ela, olhar para este ser humano, seja ele homem, mulher, preto, branco, alto, baixo, rico ou pobre. Deus olha para a gente como se a gente não tivesse nenhum pecado. Então essa é a expressão, eu amei você, de Apocalipse. O amor de Deus se revela na entrega do ser humano. Observe a expressão lá de Apocalipse, não é isso. Apocalipse capítulo 3, a questão toda é essa aí. A gente lê aqui em Apocalipse 3, algumas coisas que o anjo da igreja de Filadélfia pratica. Observe. Aí, a partir do versículo 8. Conheça as tuas obras. E eis que tenho posto diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. E você tem pouca força. Nós, seres humanos, temos que correr para Deus, mesmo sabendo que nós somos incapazes de nos manter de pé diante de Deus. Porque é Deus quem nos sustenta. Deus diz em Isaías 41, versículo 10, eu tomo você pela sua mão direita e te digo, não temas, porque eu estou contigo. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Então o anjo da igreja de Filadélfia, Deus diz, você tem pouca força. E é aí que entra a bondade de Deus no nosso relacionamento com Ele. É que Ele é capaz de, percebendo as nossas fraquezas, nos sustentar com a sua mão poderosa, independente das nossas fraquezas. O amor de Deus se revela incondicionalmente para todo aquele que se coloca nos braços de Deus, ou nas mãos de Deus, ou sob a direção e orientação de Deus, que é revelada a sua vontade em sua palavra. A vontade de Deus é que a gente pratique, né, que a gente guarde os seus mandamentos. Portanto, Daniel aparece como o primeiro personagem da Bíblia e da história a quem Deus se dirige de modo carinhoso, dizendo, você é muito amado por Deus. Por isso eu enviei o anjo aí para cuidar de você. Daniel estava muito aturdido, perturbado com as revelações, e Deus envia então a mensagem para ele. Existe um outro personagem que a Bíblia diz que Deus o amou. Observe aí Marcos capítulo 10. Eu gosto dessa história
Porque essa história nos mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Tá? Deus não faz acepção de pessoas e Deus, ele ama incondicionalmente o ser humano e está disposto a socorrer todo aquele que se voltar para ele. Marcos capítulo 10 é o encontro de Jesus Cristo com o jovem rico. Leia comigo. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17. Pondo-se Jesus Cristo a caminho, correu atrás dele um homem ao seu encontro e ajoelhou-se diante dele, dizendo: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, eu observo tudo isso desde a minha meninice. Aí versículo 12, olha que coisa linda. E Jesus Cristo, olhando firmemente nos olhos dele, o amou. Não tem na Bíblia uma expressão igual a essa para nenhum pecador. Jesus Cristo olha para um homem rico, religioso, guardador de mandamentos, não é? Guardador de tradições. E esse homem está diante de Jesus Cristo preocupado com a vida eterna. E aí Jesus Cristo olha para ele, e Marcos e Lucas também vai usar essa expressão, que Deus o amou. Jesus Cristo irradiou do seu olhar uma expressão de amor para aquele jovem. E ele diz o livro Desejar Tuas Nações que ele percebeu o afeto de Jesus Cristo, o carinho de Jesus Cristo, a expressão de amor incondicional de Jesus Cristo por ele. Se Daniel é o homem mais perfeito da história, aqui agora nós temos um jovem religioso, presunçoso, orgulhoso, mas que procura Jesus Cristo com a intenção de continuar praticando boas obras a fim de merecer os favores, o cuidado, a proteção de Deus. E aí Deus vai dizer para ele: olha, você, embora você guarde mandamentos, você dê esmola para os pobres, você seja um religioso, frequentador de igreja, falta uma coisa a você. Assim como eu mostro para você que eu te amo. Porque essa expressão aqui, pondo-se Jesus Cristo a caminho, Jesus Cristo sai da Galileia e está indo para Jerusalém. Jesus Cristo está caminhando para a cruz. E Jesus Cristo faz questão de desviar seu caminho 30 quilômetros para se colocar à disposição de um homem cheio de orgulho, vaidade, presunção. Um homem guardador de tradições e costumes. E Jesus Cristo desvia seu caminho para dar atenção a um pecador que precisa da sua graça, precisa do seu perdão, precisa da sua misericórdia. E aquele jovem chega perto de Jesus Cristo, na verdade, ele queria que Jesus Cristo chegasse para ele: jovem, eu sei que você tem feito tudo certo, eu sei que você é um jovem maravilhoso, na sua igreja não tem um jovem mais perfeito do que você. Assim como Nicodemos, quando vai a Jesus Cristo, ele esperava que Jesus Cristo o elogiasse por ser mestre dos judeus, por ser professor de teologia. Quando Jesus Cristo diz para esse jovem que ele precisa renunciar, abandonar, desprezar, rejeitar as riquezas por amor a Jesus Cristo, por amor à vida eterna, lógico que a frustração é enorme. A decepção desse jovem é muito semelhante à decepção dos irmãos de 1844. Porque muitas vezes eu e você
muitas vezes, eu e você, eu estou me incluindo também, nós vamos à igreja, nós damos dízimo, nós damos oferta, nós damos esmola aos pobres, ajudamos pessoas, nós fazemos tudo para ser visto dos homens e visto de Deus. Queremos o reconhecimento de Deus e que a gente está fazendo tudo certo. Aquele jovem esperava que Jesus Cristo dissesse para ele: jovem, não tem nada de errado com você, você está no caminho certo, logo, logo a gente se encontra no reino dos céus. Jesus Cristo não podia dizer isso, porque a vida daquele jovem era uma vida hipócrita, de orgulho, de vaidade, de presunção, de um coração cheio de si mesmo. Observe o que ele diz para Jesus Cristo: Senhor, eu observo todas essas coisas desde a minha meninice. Aí Mateus acrescenta uma expressão que Marcos e Lucas não acrescentam, né? É que aquele jovem, ele pergunta para Jesus Cristo: Senhor, eu já faço tudo isso, o que eu preciso fazer mais? Observe que ele não pergunta para Jesus Cristo: Senhor, por que eu não sou feliz? Por que eu não sou uma pessoa satisfeita? Por que eu não sou uma pessoa altruísta? Por que eu não sou uma pessoa que reconhece o que tens feito por mim? Aí ele pergunta: o que eu preciso fazer mais? E hoje nós estamos vivendo um cristianismo de gente preocupada em fazer mais. Eu quero fazer mais e mais e mais, porque eu quero que Deus me aceite. Por isso tem gente jejuando, gente fazendo caminhadas, né, quermesse, sacrifício, aí faz votos, porque quer mais, porque quer fazer. Aí Jesus Cristo vai dizer para aquele jovem: chega de fazer. Chega de fazer. Você precisa amar a Deus e amar o seu próximo, a ponto de estar disposto a qualquer sacrifício por Deus e pelo próximo. E quando o jovem ouve essa expressão, que ele não precisa fazer, não, as obras têm que contribuir para a salvação. A salvação tem que ser, as obras também salvam. Se não guardar os mandamentos, se não guardar os sábados, se não devolver dízimo, se não fizer isso, se não fizer aquilo, não vai para o céu. Quem corta cabelo não vai para o céu, quem faz isso não vai para o céu, quem come isso não vai para o céu, quem faz aquilo não vai para o céu. A gente está simplesmente se preocupando em fazer. E aqui diz o texto, quando Jesus Cristo olha para a situação daquele jovem, preocupado só em fazer, Jesus Cristo diz: eu amo você. Eu te amo, filho. Agora é hora de você parar de querer fazer. E observe a expressão na igreja de Filadélfia, que Deus não falou de fazer. Ele diz: você tem. O verbo ter e o verbo ser são dois verbos um pouco diferentes, mas aqui aparece uma questão muito séria aqui no livro do Apocalipse. Não estou dizendo que as obras são irrelevantes, não, tá? Deus nos salva para as boas obras. As obras é fruto da salvação. Quem é salvo obedece, tá? Só os salvos obedecem, inclusive. Eu até já disse aqui no meu canal várias vezes que somente quem é salvo tem poder para obedecer a Deus. Mas vamos ler de novo aí o versículo 8 a 11. Assim: eu conheço as tuas obras, eis que você tenho posto diante de você uma porta aberta, e você tem pouca força. No entanto, você guardou a minha palavra. Você guardou a minha palavra, você perseverou, e você não negou o meu nome. Eu gosto dessa expressão aqui, irmãos. Meu querido, minha querida, essa expressão aqui fecha tudo. Você não negou o meu nome. Aí, o anjo da igreja de Filadélfia, Deus está dizendo: eu amo você. Não é porque você é bom, não. Mas é porque na sua fraqueza você não negou o meu nome, na sua fraqueza você guardou a minha palavra, na sua fraqueza você perseverou diante de mim. O anjo da igreja de Filadélfia, ele não está preocupado em fazer. O problema da decepção de 1844 era que muita gente
estava acostumado com uma religião de salvação pelas obras. E ainda hoje, hoje a teologia da prosperidade, a teologia da libertação, ainda está pregando salvação pelas obras. Porque se alguém diz para você que você tem que vender as suas coisas para dar para a igreja, para Deus te dar em dobro, isso não é salvação pelas obras? Você não está barganhando com Deus? Quando alguém diz que se você não parar de fazer isso, você não vai para o céu, alguém não está apontando um outro caminho além da cruz de Jesus Cristo? Com certeza. Mas cabe a você julgar todos os espíritos e ver se é de Deus. Porque a sua salvação é pela fé. Fé na palavra. Fé no sacrifício de Jesus Cristo. Então a expressão para Jesus Cristo para o jovem em Marcos foi dura para ele. Por isso ele se decepcionou. Por isso ele saiu de perto de Jesus. Por isso ele virou as costas para Jesus Cristo. Ele se decepcionou tanto com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não elogiou o que ele estava fazendo. Jesus Cristo simplesmente pediu para ele parar de fazer. E ao pedir para ele parar de fazer, Jesus Cristo dá a ele a oportunidade de ser. Jesus Cristo vai dizer para ele: filho, venha para mim. Negue-se a si mesmo. Abandone esse orgulho, abandone essa vaidade, abandone essa presunção, abandone essas obras meritórias e venha para mim. Não foi isso que Jesus Cristo disse para ele? Jesus Cristo amou aquele jovem e disse a ele: só uma coisa falta a você, dê tudo aos pobres. Venda tudo. Abra mão de tudo por mim. Foi muito decepcionante para aquele jovem. A decepção daquele jovem foi horrível, porque ele, digamos que ele tinha 40 anos, e ele está 40 anos na igreja. 40 anos guardando mandamento, 40 anos obedecendo, 40 anos buscando mérito, fazer coisas para Deus. E a expressão é: eu amo você. E quando ele percebe o amor de Jesus Cristo, e Jesus Cristo coloca uma coisa simples para ele, uma receita simples: deixe tudo. Abra mão de tudo, renuncie, rejeite, abandone, despreze tudo por mim. Dê tudo aos pobres. Depois venha e siga-me, e eu darei a você um tesouro no céu. Jesus Cristo ofereceu uma riqueza para ele muito superior à riqueza que ele tinha. Mas o verso 22 é terrível, né? Aquele jovem contrariado, olha aí, ele está frustrado, decepcionado com Jesus Cristo. Eu não quero amor, não. Eu quero reconhecimento, eu quero elogio, eu quero que o Senhor reconheça que eu sou bom. Tanto é que ele pergunta para Jesus Cristo: bom mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? O que eu farei a mais? Mas eu quero ficar aqui com essa expressão: Jesus Cristo amou. Há um carinho tremendo aqui, porque Jesus Cristo apresenta um amor incondicional por um pecador, presunçoso, orgulhoso, vaidoso, e dá a ele a chance, o privilégio de olhar para Deus, voltar-se para Deus em reconhecimento desse grande amor. Jesus Cristo ama você. Você pode ser uma pessoa vaidosa, orgulhosa, presunçosa, pecadora. Jesus Cristo ama você. Tem um outro texto na Bíblia, né, que Jesus Cristo está explicando, tipo uma parábola para Simão, e aí Jesus Cristo vai dizer que Maria ama mais a Deus do que Simão, porque Simão foi curado da lepra, mas não reconheceu o milagre que Deus fez na vida dele como uma obra de salvação. Maria foi curada do adultério, de uma vida pregressa de prostituição, e ela reconhece. E aí Jesus Cristo diz que ela vai amar mais do que Simão. Agora, a expressão de Deus se dirigindo especificamente a alguém, dizendo que ama essa pessoa, nós encontramos Daniel e o jovem rico.
E agora nós encontramos aí essa expressão em Apocalipse 3. Não temos mais em outro lugar nenhum a expressão. Aí Deus vai dizer que para a igreja de Filadélfia que os inimigos se prostrarão diante dela em reconhecimento do amor que Deus tem pela igreja, pelo anjo da igreja de Filadélfia. Essas três expressões, meu amado, minha amada, são tremendamente relevantes para todos nós. Nós temos um homem perfeito como Daniel, né, que a gente poderia dizer, não, tudo bem Deus amar um homem como Daniel, né, porque realmente era um homem cheio do Espírito Santo, um homem dedicado a Deus, um homem de visão espiritual, que o Espírito Santo guiava e o Espírito Santo falava com ele dia a dia, ele tinha as visões, ele tinha as interpretações dos sonhos, das necessidades do império babilônico. Daniel era um homem realmente guiado, orientado, dirigido pelo Espírito Santo. Ah, tudo bem, Daniel, Deus amar um homem como Daniel. Aí a gente vai para o Novo Testamento e a gente encontra Marcos e Lucas dizendo que Deus amou o jovem rico. Um jovem presunçoso, vaidoso, orgulhoso, cheio de si, religioso, praticante de boas obras, e queria continuar praticando boas obras, que queria que Deus o reconhecesse como alguém que merecia o céu pelo que ele fazia. E aí o texto de Marcos diz que ele sai contrariado da presença de Jesus. Ele sai frustrado da presença de Jesus Cristo. Mas a expressão é, eu amei você. Jesus Cristo amou aquele jovem. E abriu o coração para ele, e abriu a porta para ele, para que ele alcançasse a vida eterna. Infelizmente, aquele jovem não reconheceu esse amor e foi embora contrariado, frustrado. Assim como em 1844, quando Jesus Cristo não voltou em 1844 para satisfazer a curiosidade, a vaidade, o orgulho de muitos religiosos da época, as igrejas estavam lotadas de pessoas de coração corrompido, de coração não renovado, nem transformado pelo Espírito Santo. E aí todos eles queriam ir para o céu com Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo não veio em 1844, a grande decepção deles, a grande frustração deles, eles saíram contrariados da presença de Deus. Por quê? Porque Deus não satisfaz a nossa curiosidade do jeito que a gente quer. Jesus Cristo não podia dar àquele jovem a resposta que ele queria. Porque a resposta que ele precisava, ele não queria aceitar. Ou ele não quis aceitar. Então, em 1844, o joio se revelou por isso. As virgens nécias só foram reveladas quando o noivo chegou. Então, em 1844, o joio foi revelado na vida daqueles que estavam na igreja, esperando o Senhor, mas que não vigiavam e não lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. E mesmo assim, a igreja de Filadélfia é a igreja do amor. É a igreja que o próprio Deus diz, eu amo você. Eu amo você. E ainda diz mais, eu vou proteger você da hora da provação que virá sobre todo mundo. Deus não apenas ama, mas ele age. Aliás, eu tenho dito muito aqui no meu canal, né, que Deus é aquele que trabalha 24 horas por cada um de nós. Deus está no céu, dirigindo o universo, mas ele está à nossa disposição. E ele está disposto a mover o céu, a mover o universo, ou deixar tudo lá e vir socorrer você, como fez com Daniel. Quando Daniel começou a orar, angustiado, sofrendo, jejuando, e ali preocupado com a situação do povo dele, então Deus diz assim ao anjo Gabriel, vai lá, desce rápido. E diz o texto de Daniel, capítulo 9, que no início da oração de Daniel, o anjo recebe a ordem para descer e confortar Daniel. Esse é o Deus de amor, que está disposto a mover o universo para socorrer você, para salvar você, para alcançar você e para mostrar para o universo que ama você. A igreja de Filadélfia é uma igreja maravilhosa? É. Eu considero um período muito terrível. Eu não considero o melhor período da igreja,
Porque, na verdade, é um período de decepção, de prova. Imagine se eu tivesse em 1844, talvez eu estivesse no grupo daqueles que depois da decepção em 1845, por exemplo, houve vários grupos de pessoas, igrejas inclusive inteiras, que se levantaram para marcar novas datas, para dizer que Guilherme Miller era um fanático. Quer dizer, houve uma tremenda divisão, né, na igreja. A igreja foi rachada em 1844 entre aqueles que queriam compreender a decepção, compreender os eventos, por que Jesus Cristo não voltou em 1844, né? E aqueles que aproveitaram a decepção para mofar, para abandonar, para apostatar, ou para sair para comprar o azeite, né? Como as virgens nessas. E infelizmente se perderam em muitas teorias, porque aí houve vários movimentos de marcação de datas, até 1895 houve muita marcação de datas, e as pessoas ficaram confusas. Por quê? Porque não se voltaram para Deus. E essa igreja, a igreja de Filadélfia, que o período termina em 1844, Deus ama essa igreja. Mesmo essa igreja cheia de defeitos, com pessoas cheias de defeitos, pessoas que decepcionam a Deus, que viram as costas para Deus, que rejeitam a Deus, que não estão dispostas a ficar fiel a Deus. Deus ama essa igreja. Deus nunca abandonou a sua igreja. Ele diz: eu amei vocês. Eu amei você e por isso eu vou proteger você na hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. Meu querido, minha querida, a mensagem do Apocalipse é uma mensagem dura e eu não vou dizer, não vou alisar para a gente aqui, principalmente para mim ou para todos nós. Não. Agora, uma coisa eu encontro no Apocalipse. O amor de Deus vem se revelando em cada mensagem, em cada período da igreja. Deus vem revelando a sua bondade, o seu carinho, o seu afeto, o seu amor incondicional para a igreja. Uma igreja que o decepciona, que o frustra, que o rejeita, né, que às vezes é uma igreja morta, como a igreja de Sardes, mas o amor de Deus vai se revelando em cada período para benefício de cada um dos seus filhos. Deus ama você também. Seja você um Daniel da vida, um jovem fiel em tudo, um jovem perfeito em seus relacionamentos com Deus, ou pode ser também um jovem rico da vida, pode ser uma igreja, pode ser um exemplo da igreja do anjo da igreja de Filadélfia. A verdade é que o amor de Deus, ele vai se espalhando, vai sendo derramado em nosso coração dia a dia. Deus ama este mundo de modo incondicional. E o amor de Deus é que vai fazer com que no final ele intervenha para a salvação de cada um dos seus filhos. Ele diz aí: eu vou proteger você da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. O amor de Deus ainda vai mover, ainda tem movido a mão de Deus para conduzir a história para a felicidade dos seus filhos. E no final vai dar tudo certo. No final vai terminar tudo bem. No final será tudo felicidade. No final. O percurso, por favor, tem hoje muito cristão buscando o percurso feliz. Por isso vive decepcionado com Deus. Cuidado, porque a decepção de 1844 foi justamente por isso. Felicidade no percurso. Deus não quer nos conduzir no caminho da felicidade. Ele quer nos conduzir no caminho da vida eterna. Jesus Cristo disse: no final, vai ganhar a vida eterna. No final, o vencedor é no final. A maratona, eu já corri maratona de 5, 10, 12 e 22 quilômetros. E sabe, a alegria da gente é o final. É a linha de chegada. É na linha de chegada que a gente recebe a coroa. É no final, na linha final que a gente recebe os aplausos. É na linha final que a gente recebe o prêmio. A recompensa é no final. Muita gente está buscando felicidade no percurso. Cuidado, porque felicidade no percurso é uma armadilha. Eu sou feliz apesar do percurso trazer espinhos. Eu sou feliz porque no final eu sei que estarei com ele no céu. Paulo disse em 2 Timóteo 4, versículo 8, eu sei que a coroa da vida me está guardada, a qual Jesus Cristo, o justo juiz, me dará naquele dia, no final. E não somente a Paulo,
A promessa não foi feita só para Paulo, mas diz que é para todo aquele que amar a vinda de Jesus Cristo. Meu querido, minha querida, o final é o que importa. Porque Deus está preocupado com o final. Deus está olhando para a reta de chegada. Deus não está olhando para o percurso. Deus está olhando para a reta de chegada. E Ele quer que você persevere, que você lute e que você não desista. Deus é contigo. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai. Que amor intenso o Senhor tem para com teus filhos. Que histórias maravilhosas nós encontramos na Bíblia de o Senhor expressando um amor incondicional para Daniel, o jovem perfeito do Velho Testamento. Para um jovem presunçoso, orgulhoso, imperfeito, pecador do Novo Testamento. E para uma igreja que vai passar por um momento de prova, de frustração, mas é a igreja do amor, que Deus se revela como um Deus que ama e que cuida dessa igreja. Senhor, hoje olha para a gente individualmente, olha para a nossa casa, para a nossa vida e continue cuidando da gente. Derrama mais uma vez o teu amor em nosso coração. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.